Nosso Mestre Jesus, que a luz do seu amor bendito chegue a todos nós, trazendo as alegrias de te buscarmos e trazendo toda a luz e força necessária para que busquemos o caminho reto que o Senhor nos ensinou, para que entendamos as palavras do seu Evangelho fundo no nosso coração e que o nosso comportamento íntimo se transforme no comportamento que nos trará a paz da consciência de estarmos buscando o Senhor com todas as nossas forças. O Senhor nos ensina a não deixarmos de lutar nunca. Sigamos juntos sempre, Pai, te buscando em todos os lugares, em todas as pessoas, fazendo o trabalho que o Senhor nos trouxe como responsabilidade única na vida. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Maria Tereza. Nós paramos no capítulo 5, versículo 25 de João. E a gente continua, então, falando. O Cristo está dando um sermão, né? Ele está conversando. E aí ele chega no momento e fala: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí a gente estava comentando sobre isso, né, dizendo o que é morte no Evangelho. De acordo com o Evangelho, com a Bíblia, morto é todo aquele que não faz a vontade de Deus. E vida foi o Cristo que trouxe, ou seja, a palavra de Deus. Outros profetas trouxeram vida também. Por isso Cristo fala: e vim trazer a vida, e quem a tenham em abundância. Mas aí todo mundo existia antes, né? Se existia, então como é que Cristo trouxe a vida? A vida, o sentido é outro. O sentido é a vida no bem. Morto, aquele que faz iniquidade. A iniquidade significa egoísmo. O iníquo é aquele que se acha diferente dos outros. Se acha melhor que os outros. A psicologia hoje, para o ser humano de hoje, do passado até um certo ponto, ela explica que o indivíduo é egoísta. Dos 2 anos aos 5 anos de idade, mais ou menos, aos 4, 5 anos de idade, a criança é egoísta, ela quer tudo para ela. Você bota 2 crianças juntas, tem um brinquedo, a mais forte pega o brinquedo. Em momento algum ela fala, tó, só depois. Né? E nessa idade ainda tem uma coisa, se você pega o brinquedo dela, ela bate de volta. Não é assim? Esse é o estudo feito por Piaget. Então chega-se à conclusão desse egoísmo. Com um pouco mais de idade, dos 4 ou 6 anos, ele também quer tudo para ele, só que aí não é na violência, ele costuma gritar: é meu, eu quero, bate o pé com relação a isso. Esse tipo de situação é natural porque o egoísmo está intrínseco a nós, ele foi necessário durante o processo evolutivo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a gente já viveu muitas encarnações. E nós vivemos muitas encarnações como homens. Ora, essas muitas encarnações como homem, nós já fomos homem primitivo. Isso quando a gente era homem da caverna, para sobreviver não dava para distribuir o alimento com os outros. Comia aquele que achava primeiro, depois o que sobrava levava para a tribo, ou levava para os outros. Nós sabemos disso hoje, teoricamente, pelas sociedades de primatas. O macho mais forte come primeiro, porque ele defende o bando, ele precisa ser mais forte. Depois dele, vem na ordem, por isso que chama macho alfa. Depois tem o beta, tem o gama e tem o delta, o ômega, né? O ômega é a última letra do alfabeto grego, por isso que fala alfa e ômega, começo e fim. E a fêmea também. É o macho alfa e a fêmea alfa, eles comem primeiro e o resto vai comendo depois. Porque eles são aqueles que vão aumentar a chance de terem filhos mais fortes
para a espécie sobreviver. Compreenderam? Então, isso fez com que a gente entrasse na encarnação como homens com esse tipo de tendência. Os mais fortes comem primeiro. E a lei da força, ela manteve-se durante muito tempo, se é que não mantém até hoje, só que a força mudou. Hoje a força é do dinheiro, algumas vezes do intelecto, mas a força ainda mudou. O Divaldo fala que quando tem dinheiro sobrando, a gente normalmente gasta com comida. Vai comer melhor, sai para comer fora, come uma comida melhor. E é engraçado esse negócio, porque até hoje é assim. Então, essa situação primitiva é interessante. Raramente a pessoa recebe um dinheiro e fala assim, nós estamos com um parente necessitado, vamos emprestar? Não vem. Então, o egoísmo ainda está intrínseco em nós, entende? E tudo isso é morte, gente, de acordo com a Bíblia. Todo esse processo de egoísmo, ele é morte, de acordo com a Bíblia. Por que morte? Porque assim que você tem iniquidade, você não está com a vida em Deus. Vamos pensar com Jesus. O que Jesus faria se recebesse uma quantia grande? Ele não usaria para ele não teria vontade de comer nada, para ele estava tudo bem. Vamos pensar no Chico. O Chico nunca aceitou receber nada pelos livros dele, nem pelas psicografias. Aí um dia, uma senhora recebeu a carta do filho, ficou muito emocionada e quis pagar. O Chico falou, eu não posso pagar. Ela falou, então toma esse relógio, tirou um relógio de ouro. Eu falei, senhora, eu não posso receber. Ela falou, Chico, você precisa receber, eu quero te dar. Aí ele insistiu, aí parece que o Emmanuel falou assim, Chico, deixa esse relógio aí do lado. Ele falou, senhora, eu vou receber, mas para doar, né? Deixou do lado. Aí ele passa uma receita, ele passava receita homeopática. Uma senhora falou assim, ele falou, você toma de 8 em 8 horas. Ela falou assim, nossa, Chico, eu não tenho nem relógio para saber horas, tão pobre que era. Toma esse aqui. Jesus mandou para você. No mesmo dia, no mesmo momento. Então nós estamos falando de alguém que lutou contra a iniquidade, que pensava nos outros primeiro. E nós somos convidados a fazer isso, a pensar nos outros primeiro. Então, quando o dinheiro está sobrando, sempre a gente tende a gastar com as fantasias gástricas, normalmente. E as fantasias gástricas, vou lembrar de uma própria frase do Chico, ele falou assim, nós somos ricos, com a fartura e a sobra das mesas dos ricos, daria para muitos pobres se alimentarem. Então, o que falta para a gente, até que muitas vezes sobrando, acaba jogando fora e nem pensando em levar para quem precisa. Então, esse tipo de raciocínio, ele já nos coloca numa situação de parar de pensar somente em nós e começar a pensar nos outros. Então, a morte, pela Bíblia e pelo Evangelho, é o egoísmo, é pensar somente em si. E a vida é quando você para de pensar em si e começa a doar, começa a pensar nos outros. E aí nós temos, dentro dessa situação, veja a importância desse versículo. Porque ele fala assim, ó, verdade vos digo que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ou seja, a pessoa vai se arrepender. E ela precisa se arrepender. Mas ela tem que saber do que ela tem que se arrepender. Se ela acha que ela está certa, ela não vai se arrepender. Porque ela foi criada para fazer isso que eu acabei de falar. Todos nós somos criados assim. Nós somos criados dessa forma. Para egoísmo familiar, para egoísmo individual, para egoísmo de casta. Meu grupo, minha família, meus amigos. Como se os outros não fossem filhos de Deus, né? Já pensaram assim? Então, quando a gente quer só para a gente considera que a gente é diferente. Isso é iníquo. Ou seja, eu não me considero igual aos outros. Isso é iniquidade. Daí a palavra egoísmo. Derivada do egoísmo tem o orgulho, a prepotência, a vaidade, essas coisas. E nós temos isso de várias formas. Então, os comentários baseados nisso aqui são vários, muitos. Eu falei do arrependimento, então vamos lá. Quando que eu vou saber que eu estou errado? Quando eu percebo que aquilo tudo que eu tenho, aquela fartura toda, ela não me traz feliz, não me faz feliz. Eu vejo que eu tenho muita coisa, mas minha cabeça não está boa, eu não consigo organizar meus pensamentos, eu não consigo ter uma hora para falar com Deus, ou eu tenho a hora e não uso, que hora nós temos. A gente só não arruma a hora. E a gente começa, então, a sentir um vazio, uma tristeza. Então, hoje a gente estava lendo que tranquilidade não é preguiça. As pessoas confundem.
Tem muita gente que está, vamos dizer assim, deitado, coberto, né, com o luxo, com o dinheiro, mas com enfermidades mentais muito grandes. Eu falo que graças a eles que os psicólogos estão ganhando dinheiro, os psiquiatras, porque eles dão conta de pagar. Porque o pobre não vai para psiquiatra, ele não tem como pagar. Né? Ele não vai para psicólogo. Ele fala assim, eu vou ter que enfrentar a vida. Mas quem opta pelo sofrimento, aí nós vamos entender uma outra parte de Jesus, que fala que é muito difícil o apegado aos bens terrenos entrar no reino dos céus, né, que ele fala, em verdade, vos digo, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós sabemos que a agulha foi uma interpretação equivocada. Camelo significava capo, e agulha eram as entradas das cidades daquela época, que elas eram feitas de forma que o camelo passasse sem a montaria e sem as cargas dele. E eram chamadas agulhas porque tinha esse formato, assim, não sei se vocês estão vendo lá, tinha esse formato. Então, também não é que é impossível, porque senão Deus não colocaria a riqueza para que um filho dele, não tivesse salvação. A questão é o apego aos bens terrenos, é isso. Tá bom, olha o que acontece. Quando Jesus fala dessa questão do pobre, aquele que veio para passar necessidade, ele não esquece de Deus. Porque quando o estômago está vazio e ninguém ajuda, ele não tem a quem recorrer. Ou ele se revolta de vez, mesmo assim a fome não vai passar, talvez piore, ou ele se liga a Deus. E aí ele percebe que a oração faz diferença. Ele começa a receber a ajuda dos bons espíritos. Aí você vai falar, como, né? Você já passou por isso? Um pedacinho da vida, sim. E isso que eu estou falando vem da própria experiência. 2 experiências. Lá em Goiânia, graças à tia Maria, mãe da Carla, ela fazia sopa ou fazia leite, né? E a gente levava sopa e leite, a gente levava às sextas-feiras, né? À noite, para os mendigos lá da cidade. A gente botava no carro a sopa, e eu pedi para meus alunos pegarem sabe aquelas vasilhas de margarina? Para levar. Só que muitas vezes nós descobrimos que ele já tinha um potinho dele, já estava acostumado, né? E aí aconteceu, assim, tinha uma marquise, eu acho que era do Magazine Luiza, que ela era mais aprofundada, e o pessoal dormia ali, assim, na calçada. Nós deixamos o caldeirão de sopa de forma que eles não vissem, pegava a sopa e ia entregando. Eu não lembro, parece que você não lembra dessa história, né? Mas você chorou muito, eu chorei também. Aí nós entregamos lá, e a gente estava arrumando o caldeirão de sopa, um falou para o outro, não te falei que Deus existe? Aí o outro falou, por quê? Você lembra que a gente estava conversando hoje cedo, que eu falei para você que Deus existia? Você falou que não existia, porque se ele existisse, ele não ia deixar pessoas como a gente passando fome e necessidade? Aí eu fiquei pensando, lá dentro de mim, eu falei assim, ele contando para o outro, né? Deus, se você existe, você não vai me deixar dormir com fome hoje. E aí nós fomos lá entregar a sopa. Aí ele falou, tá vendo que Deus existe? E a conversa acabou aí. Aí eu chorei muito, você chorou muito. A gente ficou muito emocionado com aquilo. E foi num dia muito importante até, porque uma pessoa desconfiava que a gente saía à noite não era para entregar sopa. Foi até interessante isso, né? Porque você sai com o caldeirão de sopa. Se for para uma festa com caldeirão de sopa, é uma coisa mesmo. Haja trabalho. Você sai com o caldeirão de sopa, com tanto de coisa, bota no carro e ainda vai para a festa, né? Então, você imagina a situação. Essa foi uma das coisas que aconteceu. E eles recebem isso, essas pessoas que sofrem. Eles recebem essa ajuda o tempo todo. O tempo todo tem bons espíritos do lado dele, porque o sofrimento é muito grande. Então, o caso deles é todo dia pensando em Deus por causa da dor no estômago, por causa da situação que eles vivem. E aí muitos mendigos saem como espíritos vitoriosos, bem iluminados, mas não é todos nós que temos condições de passar por essa prova. Deus não nos dá a prova que a gente não consegue. Nós temos uma lição no Evangelho da irmã Rosália, que ela fala que das pessoas que ela ajudava aqui na Terra, a irmã Rosália, uma freira. Quando ela desencarnou no plano espiritual, ela falou assim, muitos eu tenho que hoje implorar e pedir, porque está muito acima dela. Os mendigos que ela cuidava eram espíritos superiores a ela.
devido à situação que eles passaram lá e não se revoltarem contra Deus. Aí a gente entende por que o Cristo fala tanto da pobreza. Não é da pobreza por causa do desapego aos bens materiais. Porque o indivíduo egoísta, ele é apegado aos bens materiais porque ele quer tudo para ele. E muitas vezes a nossa ignorância é tão grande que a gente acha que o indivíduo apegado a gente, ele nos ama. Na verdade, ele nos ama, a gente é mais um objeto dele, dessas pessoas. E a gente fala, é ciúme, me ama. Não, não. Se você fosse uma vaca, ele ia estar tão apegado quanto, desculpa a expressão é a dureza, porque, na verdade, ele é apegado a tudo que ele considera ser dele. Não é sentimento, porque o sentimento mesmo, o sentimento puro, é aquele sentimento que, sim, você não vai querer que a pessoa que você ama não te dê atenção, mas você também não vai querer que a pessoa te obedeça cegamente, porque aí é bobagem, ou fazer as suas vontades, que é ignorância. Eu sei, agora peguei num ponto difícil, mas eu não vou desenvolvê-lo nesse momento, eu vou retornar para essa questão do arrependimento que nós falamos. Então, nós temos uma vida muito boa. De vez em quando lá em casa chama atenção, fala, olha como a gente é rico. Nós não nos preocupamos se nós vamos ter café da manhã, nós temos. Tem família que acorda e já sabe que não vai ter café da manhã, eles vão brigar pelo almoço. E nós tomamos o nosso café despreocupados se nós vamos ter almoço. E nós nos damos o direito de reclamar das coisas. Aí o Chico, quando estava deprimido, meu mano chegava, Chico, pega o táxi e vamos lá para a favela de Uberaba. Aí o Chico entrava, conversava com as pessoas, a pessoa não esperava ter nem almoço. E o Chico sabia que tinha um almoço, não obstante a pobreza dele. Aí o Emmanuel chamava a atenção dele, você ainda continua sendo deprimido? E o Chico levava alento, ajudava, levava. Ele nunca ia sem nada, viu? Nunca ia sem nada. Ele sempre tinha um pacote de arroz, uma cesta básica, nunca ia sem nada. Ele ia levar para as pessoas. Então ele não ia. Aí ele, feliz por ter ajudado e ter levado alimento, e ao mesmo tempo feliz por ter entendido que a situação dele não era uma situação tão grave que ele não tinha direito de reclamar. Então daí nós estamos vendo o trabalho árduo de redenção do Chico. Porque, veja bem, o Chico é evoluído. Gente, iluminado, eu sou contra. Ele se iluminou. Ele veio para cá cheio de defeito, como a gente, não nessa encarnação, mas nas outras também. A questão é o esforço que ele foi dando exemplo, e que a gente tem que aprender. O nosso exemplo é o Cristo. Aí eu falo assim, tem vezes que não dá para fazer as coisas do Cristo. Eu até quero curar os aleijados, eu não consigo. Então, né, a gente vai para o Chico, um pouquinho que está mais perto, que seguiu, e os mais pertinho, que vão seguindo de exemplo para o Cristo, dentro dessas situações todas que a gente vive. Então, voltando para o arrependimento. Como que eu me arrependo? Quando eu começo a dar atenção a Deus. Aí, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Aí nós vamos entrar noutra questão da prepotência e do egoísmo. Tem gente que tem certeza que sabe a vontade de Deus. É a dele. Ele não tem dúvida. O Allan Kardec usou uma expressão muito interessante. Ele falou assim, algumas pessoas acham que o sol só nasce para elas. Tinha uma pessoa, um professor tão difícil em Goiânia, foi lá que eu entrei na Universidade Federal, que os técnicos falavam assim, ele acorda às 5 horas da manhã, fica olhando o sol e fala assim, nasce sol. A conclusão que ele chegava a respeito desse professor, tamanha prepotência dele. Porque ele fala assim, o dia que ele perceber que o sol nasce independente dele, é capaz dele surtar. Tamanha a gravidade da questão. Era essa brincadeira que eles faziam lá. Então, a pessoa, para achar a vontade de Deus, ela tem que ter uma coisa chamada humildade. Nem que seja intelectual. Por quê? Ela vai ter que ler o que o Cristo quer. O que Deus quer. Ela vai estudar. Aí, quando você pega, a gente não deixa o egoísmo completamente vencido, são etapas, a gente interpreta como a gente quer. Então, uma vez eu tive uma discussão, e isso é interessante, porque eu adoro o olhar de julgamento dos colegas espíritas. Adoro, estou sem irônia. Que é interessante, né? Eles falam assim, aquela carinha, a gente é humilde. Eu fico muito triste com esses espíritos, que acham que por ser espírita já está salvo. Isso me entristece muito. Porque ele acha que não se ligar às coisas do mundo
é espiritualização. Aí ele acha que Cristo foi humilde, mas não lê e não interpreta direito, como ele está interpretando aqui. Que aquele da casa do fariseu é maravilhoso aqui. Ele falando na casa do fariseu. Ele acha que o Cristo não falou nada, que o Cristo ficou quietinho, sofreu quietinho. Quando fizeram isso com ele no momento dele. Antes, não. Tentaram matá-lo o tempo todo. A gente está vendo isso aqui. Nós já vimos isso aqui. Ele entrou na casa do fariseu e falou assim, fariseus, raça de víboras, né? Vasos caiados por fora e podres por dentro. Aí o doutor da lei fala, mas senhor, assim, o senhor nos entristece. E vocês, doutores da lei. Hipócritas. Então, olha só, ele não falou xingando, viu, gente? Falou com amor, né? Se fosse eu, já tinha jogado a cadeira, igual um cara aí que fez, né? Então, assim, ele tinha toda a autoridade moral, diferente. A gente, muitas vezes, quer ensinar impondo, que é o resquício de prepotência, egoísmo e orgulho que a gente não venceu. Nós vamos em etapas. Essas etapas, então eu começo a ler aqui. Aí eu faço a interpretação que eu quero. Uma senhora, uma pessoa falou para mim assim, que eu odiava a outra. Eu falei assim, dá aquele papelzinho que você entrega lá para os seus pacientes, falei para Maria Tereza, né? Dá os papelzinhos aí, dá o papelzinho, Mateus 44. Para serdes filhos do Pai Celestial, lá, né? Fala assim, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serem chamados de filhos do Pai Celestial. Aí a pessoa olhou e falou assim, amar eu amo, mas gostar eu não gosto. Pô, eu fiquei assim, me deu um nó na cabeça. Ela não entendeu. Que eu pensei assim, não. Eu falei, como que a pessoa arruma uma desculpa dessa? Amor em Cristo eu tenho, mas não gosto da pessoa, não sou obrigada. Falei, o que está escrito nesse negócio que eu não estou entendendo? Uma interpretação direta dessa. E ainda me deu, não sei se você lembra, você estava perto, me deu ainda um sermãozinho. Você sabe a diferença, né? Eu falei, eu vou falar que eu sei, porque eu não vou entrar na discussão dessa, que eu vou perder. Não tem condições. Então, eu ouvi. Então, a pessoa, ela interpreta como ela quer isso que ela está lendo. Aí é outra fase. Ela já lê, mas ela não aceita, porque não está sendo do jeito dela. Aí eu tenho que abrir o coração com humildade. O que o Cristo falou aqui? Então, uma pessoa rica lê o Cristo falando, é mais fácil um camelo passar no buraco com uma agulha que um rico entrar no reino do céu, ele vai ficar assim, fala, pô, morri, tô perdido, e aí como é que eu faço? Vou dar tudo para os pobres? Não, ele com certeza vai ser ajudado a interpretar, e o nosso evangelho interpreta. Inclusive o Espírito fala assim, não dê tudo para os outros não, porque senão você vai se tornar uma carga para a sociedade. Não é assim que funciona. É desapego aos bens terrenos. E aí, se você for ler, interpretar tudo, você vai ver que é isso. Você não vai ver que é sair achando que você não vai ter salvação. Não é assim. Aí, eu começo a ter arrependimento quando eu vejo assim, eu acho que eu não estou fazendo certo, não. Tem muita coisa sobrando, eu não estou doando. Mas não estou falando só de coisa física, não. Ou não? Quer ver? Quantas vezes nós somos intuídos aí na casa de uma pessoa, levar uma palavra amiga, a pessoa está doente, fala, não vou não, vou atrapalhar demais lá, coitado. Não vai. E você podia estar levando Jesus, levando uma boa palavra. Quantas vezes você pode chegar no lugar onde você está, onde você trabalha, onde você vive, e ser mais caridoso com as pessoas que estão à sua volta, fazendo pequenos trabalhos simples. Para os homens, né, principalmente da minha idade, os mais velhos, lavar a louça, né, fazer algum trabalhinho de casa para ajudar a esposa. Não, a gente já foi criado, teve gente que foi criada assim, eu já vi isso. A pessoa não tira o prato da mesa porque é a mulher que tem que tirar. Não é que será que isso aí é de Jesus, uma coisa dessa? Né? Ele não lava uma louça porque ele foi criado assim. Mas foi Jesus, não foi criado assim. Jesus, desde cedo, foi marceneiro com o pai. Eu queria sentar no banquinho que Jesus fez, queria ser perfeito. Então, fazendo essas pequenas coisas, a gente começa, então, a entender esse arrependimento. E a gente começa, então, a ver que o excesso da nossa casa, do nosso trabalho, que o excesso do nosso tempo, ou tempo ocioso, pode ser direcionado para o bem. Pode ser direcionado para os estudos, pode ser direcionado para Jesus, por uma oração, porque a gente também acha, se a gente achar, né, que é só essa parte física ou material, nós estamos equivocados. Se eu estou em paz e começo a arrepender, eu já começo a orar e falar assim, meu inimigo, vou orar pelo meu inimigo.
Senhor, proteja o meu inimigo, que ele também é pai, ele também é filho, ele também é seu filho. Eu já estou melhorando a situação vibratória dele, eu nem percebo. Então eu começo a pegar o tempo e direcionar para as coisas que são importantes. E a gente comete erro de tudo quanto é jeito, porque a gente não interpreta direito devido à nossa inferioridade. Então não pode parar de lutar. Só serão salvos que perseverar até o fim. Cristo. Então, eu vou contar um caso meu. Então, dessas interpretações que eu estou fazendo, eu já fiz há um bom tempo atrás. Aí eu comecei a não dar tempo para mim, para descansar. Estudava. Né? Então, meu filho testemunha, né? E você em parte. Né? Chegava a estudar 12, 13 horas por dia, dormia, acordava, trabalhava, estudava, lia. A minha vida era só, se aqui mudou muito, estudar, orar, comer, dormir, dar aula. Pronto, não ligava direito para as coisas. Aí, para adquirir conhecimento e falando disso. Foi uma benção. Só que qual que foi o excesso? O sentimento de culpa é muito grande. Não aprendi a repousar. E o repouso é necessário. Na falta de repouso, somado à minha, vamos dizer assim, a grande inferioridade do desequilíbrio, aí adquiri doenças. Aí hoje eu sou obrigado a repousar, querendo ou não, porque não consigo fazer as coisas. Vão ler com atenção, não consigo mais. O que eu vou fazer agora? Vou rezar. Aí a gente reza. Não dá para ficar rezando o tempo todo, que eu tenho que descansar. Aí eu sou obrigado a fazer outras coisas. Foi aí que nasceu essas escritazinhas. Essas escritas que eu fico copiando a Bíblia, mandando, entendeu? É para fazer alguma coisa de útil. Mas mesmo assim não dá, dói o braço. Não dá para fazer o tempo todo. Então agora eu sou obrigado, estou pagando o meu erro. Mas, de outra forma, eu acho que teve a vantagem de tentar não perder tempo. Mas houve a desvantagem de não ser equilibrado o suficiente para direcionar de forma correta. Então, nós estamos na luta. Qualquer um que achar que alguém aqui é superior só porque está falando, não. Quem mais fala do Cristo é quem mais deve devido ao passado. Oi. Aí, essa dívida social grande, você vem para falar. Compreende? Então não tem ninguém aqui que não esteja sem dívida ou que não tenha que se arrepender. O arrependimento é todo dia. A gente foi visitar umas pessoas num dia aí e eu entrei lá na casa, ela perguntou, como é que você está, né? Eu falei assim para ela, falei assim, eu estou aqui um pouco concentrado. Para quê? Falei, a gente, onde estiver, tem que estar em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oraçãozinha íntima aqui, vamos trazer Jesus. Como a conversa nunca chegava em Jesus, a gente fica calado, dando uns pitacos de vez em quando, só para falar algumas coisas. Mas se der abertura, nós falamos de Jesus. Mas nós também temos que respeitar os outros. A conversa seguiu outros caminhos. Mas a gente está ali em nome de Jesus. Mas eu não estou ali para pregar num evento social. Nós estamos para ouvir. E tanto quanto possível, a gente toca em outros assuntos. Aí eu cheguei em casa arrependido. Falei assim, eu orei pouco. Devia ter orado mais. Na hora de dormir, a gente ora pelo que a gente esqueceu de orar. Então, se eu esqueci, eu tive contato com uma pessoa durante o dia, e ali naquele momento eu não trouxe a bênção de Jesus, na hora de dormir eu falo, Senhor, eu esqueci. Então, pela pessoa que eu não pedi, peço agora. Então, tudo isso é trabalho de arrependimento, no sentido de levar o Cristo, significa ser menos egoísta. Então, eu tenho que arrepender do meu egoísmo. Então, arrependimento é todo dia, a gente esquece. Vocês entendem? Porque o correto seria você entrar em contato com toda a pessoa e amar essa pessoa. Até a sogra. Eu pensei no mais difícil. E aí, o que acontece? Foi brincadeira, sogra também é gente. Acho que eu piorei a situação. Brincadeirinha, né, gente? Mas assim, é amar todas as pessoas indistintamente. Você tem contato, tenta amar, manda boas vibrações. E a parte física? Comida, tudo, tanto quanto possível, é bom ajudar. O Chico falou assim, um prato de sopa para uma pessoa, ela pode fazer aquilo que livro nenhum faz e centro espírita nenhum faz, que é acabar com a revolta dela e com a fome dela. Não dá para você falar de evangelho com a barriga vazia.
a pessoa não consegue. Se vocês já tiveram isso, se alguém já teve fome de verdade, não é a fome de ter vontade de comer as coisas, não. É de não ter uma refeição durante o dia inteiro, você não ter a refeição. Não dá para esperar, é muito doloroso. Chama dor fisiológica da fome. As células do intestino e do estômago começam a se autodigerir para poder se alimentar. A dor é muito forte. E algumas pessoas passam por isso. Infelizmente, a gente já viu isso acontecer em grupos que tentavam fazer a caridade. Fizeram a caridade, sim, a gente tem que honrar isso. Mas muitas vezes a falta de amor ao próximo, a falta vamos dizer, de empatia com o necessitado, leva a situações gravíssimas, de pessoas irem fazer a caridade de salto alto, mas ali ela já paga mesmo, enfia na terra, na areia, sai com os dedinhos tudo sujos, com os dedinhos todo arrumados. Não é a hora da sua melhor roupa, é a hora da simplicidade, né? Senão você acaba ofendendo a pessoa com seus excessos. Não é hora de joia, não é hora de brincos, não é hora de anéis, né? E outras coisas assim. Só vai dar comida depois que ouviu o evangelho. As crianças morrendo de fome e ali na frente, parece até tortura, na boa. Eu vi isso acontecendo, eu tive que chamar a atenção. Eu falei, gente, não dá para vocês dar comida ao mesmo tempo que falam, não. As crianças morrendo de fome. Aqui, em cima do outro, um tanto de pão com carne e molho. E as crianças olhando e o pessoal, vamos falar de Jesus primeiro. Eu falei, que Jesus é esse? Dá comidinha para as crianças. A gente sabe, muitas vezes, até na hora de fazer a caridade, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa intransigência, ela toma conta de nós. Então, Cristo nos ensinou, não saiba a vossa mão esquerda que dá a direita. Se você está indo para aparecer, você acaba sendo instrumento dos maus espíritos para poder maltratar a pessoa, humilhando ainda mais. Vocês compreendem? Por isso a importância de ler, compreender, olhar o outro como igual. Eu sou capaz de pegar uma criancinha bonitinha, arrumadinha, botar no colo, eu tenho a mesma capacidade de pegar um catarrento sujo e fazer isso? Eu tenho que pensar nessas coisas. Cara, estamos já entrando no outro nível. O primeiro nível foi ler Jesus. Ler, interpretar do meu jeito. Depois, ler, começar a fazer a interpretação mais correta, ainda ter orgulho. Ainda fazer a caridade, mas de fora e não internamente. Agora nós estamos pedindo empatia, amor. São fases importantes da vida em que a gente vai entender o que é vencer a morte. A morte é o egoísmo. E a morte, ela traz todos os problemas morais, mentais e de tortura íntima que as pessoas passam. O indivíduo que não é egoísta, ele não sofre mentalmente. Isso aí eu garanto para vocês. Então, se tem uma cura, Jesus já trouxe. A psicologia está evoluindo para isso. Vamos dar uma palestrinha sobre raciocínio lógico aplicado ao dia a dia, ao comportamento. E aí nós fizemos um estudo. Aí nós fomos ver lá os 10 primeiros itens mais importantes das pessoas mais felizes estatisticamente no mundo. Item 1, espiritualidade. Não é religião, não. Espiritualidade. As pessoas mais felizes do mundo são espiritualizadas. Elas acreditam em algo e elas colocam o objetivo de fazer o bem numa crença em algo superior. Espiritualidade. Eu estou falando de ciência. As pessoas mais bondosas são mais felizes. As pessoas mais altruístas são mais felizes. As pessoas que tratam o próximo com igualdade são mais felizes. O Cristo já falou há 2000 anos, estão redescobrindo agora, na estatística. Então, se você quer ajudar as pessoas, melhor que qualquer psicólogo, Jesus. Leia, interpreta e leva Jesus. Então, qual o único jeito da pessoa que está sofrendo, como nós comentamos antes, sair da situação que ela está? Jesus. Mas como? Vencendo o egoísmo. Ah, mas eu estou arrependido, fiz muita coisa errada. A pessoa que eu não ajudei morreu. Então ajuda quem está vivo. E começa a ajudar quem está vivo. Vai fazer a caridade. Vai levar uma cesta básica, se for necessário. Vai falar de Jesus para as pessoas, se você tiver alguma habilidade para falar, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade imensa para falar. Eu não entendo isso nessa vida. Eu, com 11, 12 anos, eu falava para adulto com facilidade. Então, eu não entendo isso, que não significa que não exista. Mas as pessoas falam assim, eu já vi a pessoa entrar para falar em público, tremer, ficar
suar frio. Eu não tenho essa dificuldade, não importa como. Mas isso por quê? Porque, assim, meu filho, endividado vai falar. É assim que funciona. Mas se você não tem a capacidade de falar, vai ajudar de outra forma, vai falar baixinho, pessoa a pessoa, fala de um a um, fala baixinho, pertinho, vai levar comida, vai levar alento, vai entregar água frutificada no centro, mas vai no centro, pelo amor de Deus. Porque as pessoas, os espíritos dos obsessores querem que a gente fique em casa. Já tivemos um caso grave uma vez, lá no Centro Espírita, em Piauí, no centro-oeste de Minas. Uma pessoa não foi para a reunião mediúnica. Eu tinha, acho que era 14 anos de idade, 13, 14, eu fazia parte da reunião mediúnica. Eles deixavam de vez em quando. Aí eu estou lá, reunião mediúnica, e o espírito fala assim, lá, falei para ela, não vai não, você trabalhou muito hoje, você já é um espírito evoluído, você não precisa ir no centro. Está lá agora, em frente à televisão, e eu aqui, como é bom mandar e ser obedecido. O obsessor falando de uma pessoa que era médium, do trabalho de reunião mediúnica e falou para ela, fique em casa, você já é muito evoluído. Então, que coisa grave. E ela aceitou, falou, é verdade, trabalhei muito hoje, também já sou evoluído, não preciso do centro espírita. Olha que ilusão. As pessoas, muitas vezes, está na hora do estudo, elas fazem tudo para não participar, não é só do nosso não, tá? De todos. Começa a aparecer coisa que nunca fez antes. Eu preciso arrumar o cabelo hoje. Tem o tempo todo, mas vai arrumar o cabelo. Né? Essas coisas. Então, a gente busca, e aí a gente fica do lado daqueles que não querem falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus, eu sou cobrado, mas eu quero continuar aquela vida, ou seja, eu quero estar morto, eu quero vida com Cristo. Vida é atividade, é sair do estado de comodismo e começar a trabalhar pelo bem. Quantas vezes não se leva as coisas a sério? A gente tem a oportunidade de ajudar uma pessoa necessitada, aí a gente quer brigar com a pessoa que está necessitada, ela está necessitada. Você não tem como pegar uma pessoa com saúde mental debilitada e falar de igual para igual com ela. Não tem como. E aí a gente fica com raiva da pessoa que está debilitada, porque ela xinga a gente, mas ela está xingando sem saber até o que está falando. É o espírito que está usando muitas vezes, porque a maioria das pessoas que têm problemas mentais, maioria arrasadora das pessoas que têm problema mental, elas são obsediadas. Aconteceu esses dias, a gente encontrou uma pessoa, chegou assim com um cachorrinho, olhei para a pessoa, vi que tinha problema mental, o espírito falou assim, vai lá perto dela, vai lá para poder dar um passo. Aí eu fui lá brincar com o cachorrinho dela, fiquei com o cachorrinho, assim que eu cheguei perto, ela é completamente dominada pelos espíritos, completamente dominada. Não é um não, são vários. Aí nós chegamos com carinho, fizemos o que a gente tinha que fazer, não tinha mais o que fazer. Mas aí nós percebemos que as pessoas em volta a maltratam, não dão atenção para ela. É tudo que o obsessor quer. O obsessor que tem ódio pela pessoa, ele quer que os outros a maltratem. Vocês compreendem? Então, essas pessoas que já têm essa debilidade, elas são maltratadas pela sociedade. Se a gente está enxergando isso, o que o Cristo fez com as pessoas que tinham problema? O indivíduo era endemoniado, o Cristo tirou o demônio. Não dá para a gente tirar. Mas dá para a gente levar amor, dá para a gente respeitar, sem maltratar. Então, nós somos convidados a ajudar as pessoas, quase o tempo todo. Na boa, quem é que não tem um doido da família? Achei, levanta a mão. Tem sempre um doidinho. Leva um pouco de amor, conversa um pouquinho, né? Vai até onde dá para fazer. A situação é muito grave. Em relação a algumas pessoas da minha família, né? Eu comecei a fazer visitas periódicas de 15 em 15 dias. Aí uma falou assim, olha, eu não gosto que você venha aqui em casa. Eu falei, tá bom. A gente entrava lá e orava, aí a vibração era muito pesada, era um local em que os espíritos inferiores faziam morada, era de uma vibração muito pesada. A gente entrou, orou, aí à noite, eu até sonhei que a gente estava pegando assim umas buchas, tirando as costas de vibração pesada da parede, assim, aí pedimos, fizemos oração, limpou o quarto dessa pessoa, limpou o quarto que a gente estava, limpou tudo. Aí voltamos depois de 15 dias, está tudo sujo de novo. Eu falei, vamos orar de novo. Aí o Espírito falou assim, agora é só o quarto que vocês vão dormir. Eu falei, mas e o quarto dela? Não dá, porque toda vez que limpa ela traz de volta.
Então, ela não merece, é o ambiente que ela quer. Né? Pedro fala isso no Evangelho, que foi traduzido aqui no português assim: você tira o porquinho do chiqueiro, lava, dá banho, solta, que volta o chiqueiro de novo. Interpretando assim. Tá, fez assim, o porquinho quis voltar para o chiqueiro, oramos. Na outra, depois do outro 15 dias, falou assim: olha, você vem para cá, você me atrapalha. Assim eu percebi que os espíritos já estavam incomodados, porque limpando, levando, oração lá, só oração, gente, mais nada, oração. Levava oração lá, incomodou, falou assim: não me sinto bem quando você vem, eu me sinto na obrigação de fazer as coisas. Falou: mas toda vez que eu venho, a gente sai para comer, né? Não, mas não importa, né? Vocês entenderam a questão? Então, tá bom, respeitamos a vontade da pessoa. Mas aí a pessoa não quis mais, claramente. E isso acontece várias vezes. Várias vezes. Você quer levar a oração no local, se os espíritos inferiores dominam e a pessoa é obsediada e ela ouve os espíritos inferiores, ela não quer a presença de quem vai orar na casa dela. Ela não suporta. Expulsa, pega raiva. É uma coisa impressionante. Nós já passamos por isso várias vezes, né, a ponto de uma pessoa falar assim: até gostaria de conhecer o Tales, desde que ele não fosse o Tales do centro espírita. Então não vai me conhecer, porque não tem jeito do espiritismo sair de mim. É mais fácil eu deixar de ser eu do que deixar de ser espírita, porque é a mesma coisa de deixar o Cristo de lado. Isso não vai acontecer na minha vida. Nesse caso aí que você comentou, não tem jeito de ajudar insistindo para que saia dela. A pessoa não entende, Adriano. Não Ó, a gente pode orar, porque eu perguntei para o amigo espiritual, falei: o que eu faço agora? Ele falou: continua orando. A oração sempre faz bem. Se a pessoa pediu, não. A pessoa pede, a gente não. E aí tem que aceitar o livre-arbítrio desse também, eu não te quero aqui. Sim, eu preciso. Quer dizer, ele estaria perdendo uma grande oportunidade de se aliviar do problema ali. A pessoa tem que aceitar, é a questão do arrependimento que a gente está falando. A pessoa prefere aquela vida, é muito difícil sair. Ela se acostuma com aquelas vibrações, ela se sente mal. Nós vamos ver num dos livros do André Luiz, que tem processo de obsessão tão grave, Adriano, que você não pode nem tirar o obsessor. Se você tirar, a pessoa morre, de tanto que eles estão entranhados numa energia. Né? Que é o caso dessa pessoa que eu estou falando. Thales, algum desses que estava lá, eu vou colocar o jundiano dela, é alguém que ela prejudicou e fez mal também, ou não? Nem sempre é assim. O principal obsessor, os principais são realmente os espíritos que são endividados. Mas como você torna um ambiente muito sujo, é a mesma coisa de você deixar um local sujo. Vem tudo quanto é tipo de mosca e bicho. E aí os espíritos que nem têm ligação, mas vão chegando e vão se alimentando daquelas vibrações. É complexo o negócio. E é triste. Por isso que eu sempre falo: peguem os livros do André Luiz, desde o Nosso Lar até A Vida Continua, são 13 livros, leia todos, releia, para entender como é que é essa questão do mundo espiritual. Porque a gente vai ver ali, todos esses casos que a gente está contando aqui, tem repercussão, ele já contou alguma coisa parecida lá. Sabe? Por exemplo, matadouro para fazer carne. A quantidade de espírito inferior que se joga em cima do sangue que cai lá, é imenso, é muito grave. Eles me deram uma visão de uma coisa que eu fiquei muito assustado. Mas eles me ajudaram. Uma pessoa fui para uma banca examinadora lá no norte do país, e aí o motorista que foi trazer de volta para o aeroporto era um indivíduo bastante obeso, mas muito obeso. E assim que a gente saiu, eu fiz a oração, porque eu fiz a oração no carro, eles me mostraram 4, 5 espíritos se alimentando da própria comida, da emanação que estava saindo do estômago e do intestino dele. Ele vivia com parasitas se alimentando, tamanha exalação dos excessos que ele comia. Eu nunca tinha visto isso, nem sabia que existia, nunca foi citado isso nos livros do André Luiz. Né? Aí o indivíduo vive dessa forma, e mais com outro obsessor gerando na cabeça dele conversa só de política. Só de política, não consegue falar de outra coisa, só política, só falando mal das pessoas, só vivendo aquela ilusão. Então nós fizemos a viagem, eu fiz a minha oração, a viagem foi seguindo, tinha outro colega lá, o colega foi conversando com ele, e ali a gente foi vendo essa situação, fomos orando para ver no que podia ajudar. Não tem como, se a pessoa quer aquilo,
a oração vai dar um alívio de alguma forma, mas não tira os espíritos. Para que esses espíritos saiam, é necessário renovação. É necessário que a pessoa saia daquela situação, que ela enxergue o momento que ela está. Entende? Eu falei, mas por que isso, né? Não é uma questão metabólica? Eles falaram, nesse caso não, tá? Nesse caso é o excesso mesmo. Porque existe o indivíduo obeso metabolicamente, né? Ele já vem para ficar obeso, mas ele não é guloso. A questão é a gula, o excesso, que gerou esse tipo de parasitismo. Eu sei que é assustador, mas acontece isso. Assim como as pessoas viciadas na maledicência, viciadas no sexo, elas não estão sozinhas. Quem falou da nuvem de testemunhas, né? Foi Pedro também, né? O João? Pedro. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nós não fazemos nada sozinhos. E quanto mais nós nos afinizamos com a maldade, mais nós temos esses espíritos ligados, nos mantendo nessa maldade. Em compensação, quando a gente quer fazer o bem, nós convidamos os bons espíritos, que vêm até nós e nos auxiliam também. Só que é mais difícil na situação evolutiva do planeta a gente vencer o egoísmo. É muito complicado, não é algo fácil. A obsessão, ela é a doença mais comum e antiga da humanidade. Só que ela não é vista. As pessoas boas, o Cristo veio trazer a cura, que é a renovação do indivíduo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é fazer o outro que gostaria que o outro te fizesse. Então, se eu estou doente, eu gostaria de ser visitado. Se eu quero desabafar, eu gostaria de quem me ouvisse. Chegou num ponto, no centro espírita que eu frequentava, eu cheguei a comentar com uma senhora, falei assim, precisa conversar lá com as pessoas que estão fazendo a conversa fraterna. Por quê? Foi porque a pessoa chega lá para desabafar e fala assim, não, você tem que entender que você está sofrendo. Deixa a pessoa falar, pelo menos. Não é porque é interessante, o espírita usa os conceitos espíritas para maltratar os próprios espíritas. A pessoa chega lá com necessidade de falar, de conversar, fala, não, irmão, você é espírita, você tem que entender o que você está passando, você merece. Eu mereço, mas eu não posso desabafar um pouquinho, não? Não posso nem me aliviar um pouquinho? Vocês compreendem? Muitas vezes utiliza-se uma maldade, né? Eu até chamei a atenção que uma das pessoas que atendia falava assim, no seu lugar eu faria isso. Eu falei, chama a atenção lá, porque ela tem que dizer, vamos fazer o que o Cristo fez, não é o que ela fez. Olha que ponto nós chegamos. Da falta de entendimento das coisas espirituais. No seu lugar eu farei isso. Não, minha filha, o que o Cristo faria nesse momento? Ele é o nosso exemplo. Então veja que até na ajuda dos outros nós entranhamos o nosso egoísmo, a nossa vaidade e ferimos as pessoas. Daí a necessidade de trabalho constante. A caridade pura, em essência, é trabalho constante, sacrifício constante, é luta constante. Não tem como. E na boa, eu prefiro sair daqui morto, cansado, doente, com Jesus no coração, do que com a saúde física íntegra e cheio de energia que foi usado para outras coisas. Então, que a gente saia daqui assim, extenuado de tanto trabalhar para o Cristo, que é muito melhor do que qualquer outra coisa. Acreditem nisso, porque esse excesso de energia do mal, ele tem que ser degradado no umbral, para depois a gente ir para as comunidades em que a gente vai começar a trabalhar. Então, o André Luiz, quando desencarnou, o nível dele era do nosso lar. Mas por que ele ficou aquele tempo no umbral? Pelo acúmulo de energias egoístas, de vibrações pesadas que ele trouxe para ele. Enquanto ele não se desfez daquelas vibrações, que deu condições dele enxergar um pouco mais e fazer uma oração sentida, ele ficou lá. Então, eu torço para que todos nós nos livremos dessas vibrações pesadas. Se vocês quiserem fazer o teste, nós já ensinamos isso, mas não foi aqui, não. Foi num estudo que a gente fazia sexta-feira, que era um estudo só de meditação que a gente fazia para poder fazer autoanálise. Foi um estudo interessante, a gente lia um livrinho e depois a gente fazia autoanálise. E nessa autoanálise a gente ensinava meditação. Nessa meditação, uma das que a gente ensina é assim, você vai pensar em Jesus e a luz do Cristo vai entrar em você. Aí você vai imaginar essa luz retirando as vibrações pesadas do seu coração e da sua mente, do seu cérebro. E aí, quando você vai fazendo isso, algumas pessoas mais sensíveis, elas vão sentir como se fosse um peso e chega a doer a cabeça, de tanta vibração pesada que a gente acumula durante o dia.
Você saiu na rua ali, está cheio de espíritos infelizes mandando vibração pesada. As vibrações da Terra são escuras ou claras? Escuras. A gente as recebe o tempo todo. Então é luta constante, orando e vigiando, para não cair em tentação. Então, fazendo esse exercício, medita na luz do Cristo entrando na gente. Medita no Cristo conosco ao nosso lado. Mas não adianta só meditar, não, porque aí você não vai ter Cristo que aguenta, se você não orar e não se melhorar, porque não vai ter evolução do outro por você. É igual história de estudo, né? Eu sempre volto nessa história de estudo, que como professor a gente lembra disso, né? Tem como você chegar para um colega e falar, estuda aí para mim, depois você me passa? É igual a evolução. Nós dependemos uns dos outros para evoluir, mas ninguém pode evoluir para nós. Ou a gente melhora ou nós vamos ficar. É assim que funciona. Então aqui, veja, esse versículo 25 é muito profundo. Ele continua no 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, ele é perfeição eterna, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Porque todo filho de Deus, inclusive o próprio Cristo, só se tornou vida depois que se ligou ao Pai. E é só Deus que permite isso. Se Deus não nos tivesse feito, a gente teria condição de ser feliz? A gente não existiria. Então, tudo depende dele. Então, a nossa vida é nos aproximar dele. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o filho do homem. Aí é outra história, é outra ideia, e a gente fala isso no próximo estudo. Tá? Eu sei que é demorado, tudo, mas a nossa principal situação aqui na Terra, ela é de espíritos endividados. Espíritos que precisam se melhorar e lutar o tempo todo. Se você achar, e desculpa a sinceridade, que você já é evoluído, você está no caminho muito errado. Porque você está no planeta errado. Entendeu? Errado de planeta. Era para você ir lá para Saturno, Júpiter, errado, está aparecendo na Terra, caiu. Entendeu? Então, é um erro grave. Sinto muito. A gente está aqui, todos nós, endividados. Me entristece muito os irmãos espíritas que não falam dos seus próprios erros. Muitas vezes, palestrantes espíritas que deixam os outros acharem que eles são superiores, que eles são melhores. Nós não somos. Pelo menos falo de mim, não posso falar dos outros, né? Talvez eles sejam, eu não saiba. Mas não, nós somos seres endividados, necessitados. Emmanuel fala isso no livro. Fonte Viva. Emmanuel fala, o médium é endividado. A dívida dele é tão grande que não dá para ele pagar só com os encarnados, ele tem que pagar com os desencarnados também. Então, se tem algum médium aí achando que é um anjo, já conversa com Deus para você vir para o seu planeta certo. Porque o médium, aqui na Terra, de acordo com o Allan Kardec, de acordo com o Emmanuel, com o Chico, nós somos seres muito endividados que precisamos resgatar as nossas dívidas com trabalho, sacrifício, determinação, e vamos cair sim, e vamos errar sim, é preciso ter humildade para recomeçar. Porque se você não tem humildade para achar que você já sabe tudo, você não estuda, então você não aprende mais. E se você não tiver humildade para achar que você erra, então você já está perfeito, não precisa evoluir mais. A necessidade do crescimento espiritual que nos chama para a vida é o Cristo nos convidando. Ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Faça aos outros o que gostaria que te fizesse. E aí nós vamos começar a ter vida. Aí nós vamos ter a glória de sermos chamados filhos de Deus. Trabalhadores do Cristo, trabalhadores da seara do Cristo. Mas tem que ser perfeito? Não. Desde que você trabalhe. Nós não temos a perfeição. Mas se nós cumprirmos as nossas obrigações com diligência, vontade, honradez, disciplina, nós estamos no caminho da redenção. É isso que os bons espíritos nos convidam o tempo todo. Vai a semana que vem, o estudo de hoje à noite, vai dar um jeito da gente não participar? Vão. Mas e daí? Deixa eles tentarem. Entendeu? Eu gosto de me martirizar. Né? Eles falam assim, você não vai dar errado. Eu falei, eu vou, eu fico quietinho assim, apareço lá. Entendeu? Porque toda vez tem dificuldade. Não tem jeito de fazer esses estudos, esse trabalho sem dificuldade. Não tem. Tem jeito, Dona Maria? Não tem. É cansaço, é dor de cabeça, é espírito obsessor próximo, tentando desvirtuar, fazendo as coisas ficarem difíceis, complicando a nossa vida, muitas vezes até em processo
devido ao fato da gente ser médio, a sensação é muito grande. Se você não tomar cuidado, você já está quase incorporado na hora do centro. Eu já vi médium indo para estudo, no carro do lado, eu dando carona, a pessoa incorporada fez, não, minha filha, volta aqui, dá para ficar, cara, o espírito vai com você, mas não precisa, né, incorporado com você. Não pode, tem que ter disciplina, tem que lutar, tem que fazer oração, já abre o evangelho assim. Nós tentamos nos disciplinar. No nosso carro, entrou, já abre o livro Fonte Viva e começa a ler, ou ele ou eu, depende. Quem não estiver dirigindo, estiver no banco da frente, já abre, porque a coisa é grave. Chega em casa de manhã, evangelho. Mais um probleminha, evangelho de novo. E dá tudo certo? Não. Dá problema. E de novo, evangelho. E mais livro espírita. E aí chama atenção mesmo. É sempre um livro espírita, lendo quando tiver alguma dificuldade. Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não conseguir ler, abre a página desse evangelho da Bíblia, bota no peito assim, pede ajuda para os bons espíritos que ele vai ajudar. Porque tem momentos tão difíceis da nossa vida, a gente não consegue nem fazer uma oração. Veja a importância de alguém fazer oração por nós. Várias vezes, em vários momentos, já convidei esses dois, falei, vocês podem orar aqui para mim, me dar um passo? Não estava conseguindo. Sair da situação é assim que funciona. Acho que a vida é cheia de graça. Onde que tem isso aqui na Terra? Só quem está iludido. Quem acha que na Terra o indivíduo está feliz, ele está tão iludido que ele não consegue se entristecer com a miséria dos outros. Como é que alguém, em nome de Deus, pode ser feliz vendo as pessoas com miséria? Vendo as pessoas ao nosso lado sofrendo. E qual é o pior sofrimento? É o material? É aquele que está dentro, que a pessoa não consegue tirar. É não conseguir organizar seus pensamentos, é não conseguir se ligar a Deus. Então, que Deus nos encha de amor, de alegria, de paz, e até o estudo de hoje à noite para alguns e da semana que vem para outros. Dona Rafaela, chega a cadeira para cá e faz oração aí. Poxa, cadê? Já ouvi aí. Obrigada, meu Mestre Jesus, por nos ter nos permitido esse estudo de hoje. Por todos que estão aqui, que possam levar para os seus lares as suas palavras de hoje, meu Mestre Jesus. Que os nossos corações se enchem de esperança e de fé. Que a tua luz nos guie. Obrigado por todas as palavras que ouvimos aqui hoje nesse estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja. Que o Senhor esteja sempre em nossos corações e nas nossas orações. Obrigada, Jesus, por termos aprendido contigo mais um estudo de hoje. Que o Senhor nos permita uma semana abençoada e que o Senhor nos proteja, que todos aqui possam levar a sua palavra para os seus lares. Que assim seja. Obrigado, Rafaela. Amém. Tudo de bom para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais.